Eu sei que o vinho e o pão podem se beneficiar com o envelhecimento, mas para nós, seres humanos, o passar dos anos pode levar a tudo, desde mentirinhas insignificantes sobre a idade até o desejo por uma cirurgia plástica radical. O ritmo do envelhecimento varia de um indivíduo para o outro. Mesmo assim, o envelhecimento é inevitável. Todos nós envelhecemos, ninguém escapa, embora cada um avance segundo um ritmo diferente. E apesar de a determinação da idade cronológica ser uma simples questão de verificar a data de nascimento e identificar a idade biológica exata, é muito diferente. Como se pode avaliar até que ponto o corpo manteve a juventude ou se sujeitou ao declínio da idade? Digamos que você tenha acabado de conhecer uma mulher. Quando lhe pergunta a sua idade, ela responde que tem 25 anos. Você dá mais uma boa olhada, porque ela tem rugas profundas nos olhos, manchas, cenis no dorso das mãos, um leve tremor ao movê-las. Suas costas estão encurvadas para frente, característica que recebe o nome desagradável de corcunda, né? O cabelo é grisalho, ralo. Ela parece pronta para ir para o asilo, não alguém jovem. Contudo, ela insiste. Ela não está com a sua certidão de nascimento, nem com outra prova oficial da sua idade, mas repete que tem 25 anos. Você pode provar que ela está errada? Não é muito fácil. Se ela fosse uma rena, você poderia medir a largura da galhada. Se ela fosse uma árvore, seria possível cortá-la e contar os anéis de crescimento anuais. Seres humanos, é claro, não têm anéis de crescimento nem galhadas que nos forneçam um marcador biológico da idade com precisão. Até agora, ninguém identificou um marcador visível de idade, e não foi por falta de tentativa. Pesquisadores do envelhecimento há muito tempo buscam esse tipo de marcador biológico, medidas que possam ser rastreadas, que avancem um ano para cada ano cronológico de vida. Foram identificados alguns parâmetros rudimentares para avaliação da idade que envolvem medidas como a máxima absorção de oxigênio, quantidade de oxigênio consumida durante um exercício a níveis próximos da exaustão, a pulsação cardíaca máxima durante exercícios controlados, a velocidade de pulso, o tempo necessário para um pulso de pressão ser transmitido ao longo de uma artéria. Todas essas medidas sofrem um declínio com o passar dos anos, mas nenhuma delas apresenta uma correlação perfeita com a idade. Não seria ainda mais interessante se os pesquisadores do envelhecimento identificassem um medidor de idade biológica de uso individual? Você poderia ficar sabendo, por exemplo, que aos 55 anos de idade, graças a exercícios e alimentação saudável, você estaria com 45 anos em termos biológicos. Ou que 20 anos de cigarro, bebida, batata frita o deixaram com 67 anos e que já está na hora de retomar seus hábitos saudáveis. Embora existam elaborados esquemas de exames que afirmam fornecer um índice de envelhecimento desse tipo, não existe um único exame simples que cada um possa fazer por conta própria que lhe diga com segurança qual a real correspondência entre sua idade biológica e cronológica. Os pesquisadores de envelhecimento buscam um marcador prático para a idade, porque para poderem manipular o processo de envelhecimento, eles precisam ter um parâmetro mensurável como base. Pesquisas sobre a desaceleração do processo do envelhecimento não podem depender simplesmente de aparências. A maioria dos pesquisadores dessa área não acredita que uma teoria única explique todas as variadas experiências do envelhecimento. Poderíamos ter uma melhor compreensão do processo do envelhecimento se tivéssemos condições para observar os efeitos do envelhecimento acelerado. Basta olharmos para seres humanos com diabetes. O diabetes proporciona um verdadeiro campo de provas para o envelhecimento acelerado, com todos os fenômenos do envelhecimento chegando mais rápido e ocorrendo mais cedo na vida. Doenças cardíacas, derrames, hipertensão, doenças renais, osteoporose, artrite, câncer. Aqui vai um termo complexo, mas útil dentro desse tema, e você vai ouvir falar muito sobre ele nos próximos anos. Produtos finais de glicação avançada, AGS. É o nome dado àquilo que enrijece as artérias, deixa embaciadas as lentes dos olhos e confunde as ligações sinápticas do cérebro, tudo encontrado em abundância em pessoas mais velhas. Quanto mais envelhecemos, mais AGEs podem ser descobertos nos nossos rins, olhos, fígado, pele e alguns outros órgãos. Embora possamos ver alguns efeitos do AGEs, como as rugas em nossa amiga de supostos 25 anos, eles ainda não fornecem um parâmetro preciso da idade que possa comprovar que ela está mentindo. Mesmo assim, os AGEs, pelo menos de um modo qualitativo, identificados por meio de biópsia ou aspectos perceptíveis a olho nu, eles fornecem um indicador de degeneração biológica. Os AGEs são resíduos inúteis, que provocam a deteriorização dos tecidos à medida que eles se acumulam. Eles não têm nenhuma função útil, mas o seu acúmulo significa uma série de complicações, perda de capacidade dos rins de filtrar, removendo dejetos e retendo proteínas, enrijecimento das artérias e acúmulo de placas ateroscleróticas, rigidez e deteriorização da cartilagem, das articulações, como joelho e quadril, a perda de células funcionais do cérebro, com amontoados de resíduos de AGEs ocupando seu lugar. Embora alguns AGEs entrem no corpo com os alimentos,
pois estão presentes em vários alimentos, eles também são um subproduto dos altos níveis de açúcar no sangue. A sequência de acontecimentos que leva à formação de IgEs é a seguinte: são ingeridos alimentos que aumentam a taxa de glicose no sangue. A maior disponibilidade de glicose nos tecidos do corpo permite que a molécula desse açúcar reaja com qualquer proteína, criando uma molécula combinada de glicose e proteína. Coletivamente, essas moléculas recebem o nome de AGEs. Uma vez formados, os AGEs não podem ser desfeitos, eles são irreversíveis. Eles também se agrupam em cadeias de moléculas formando polímeros de AGEs, que são especialmente destrutivos. Portanto, os AGEs resultam de um efeito dominó que se inicia sempre que o nível de glicose no sangue se eleva. Onde quer que essa glicose vá, que é praticamente para qualquer parte do corpo, os AGEs irão atrás. Quanto mais elevada a taxa de açúcar no sangue, mais AGEs se acumularão e mais depressa avançará a deteriorização do processo de envelhecimento.